Beleza? Para honra e glória do nosso Cristo, estamos hoje no dia 84 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Cristo. Estamos hoje em 2 Reis, capítulo 21, graças a Deus. E agora nós entramos no reinado de Manassés, o rei de Judá. Ezequias, ele já tinha sido visitado pelo profeta Isaías e recebeu aquela notícia. E agora nós estamos aqui no desenrolar dessa história. Vamos lá. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efziba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idosos que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. E aí você vê, em Jerusalém ele foi lá e construiu um altar, né? Enfim. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho, praticando feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre as nações, tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés o desviou, ao ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído dos israelitas, diante dos israelitas. Lembra que Deus falou assim: olha, essas nações que eu vou tirar aí na frente de vocês, essas nações que eu vou tirar aí, que vocês estão indo contra e que eu vou tirar de vocês, eu não vou tirar porque vocês são bons. Eu não vou tirar porque vocês são melhores que eles. Eu não vou tirar porque vocês são superiores a eles. Não. Eu vou tirar essas nações porque essas nações fazem aquilo que eu detesto. Essas nações são contrárias à minha lei. Essas nações são contrárias ao meu espírito. Por causa disso, vocês vão tomar a terra. Mas, se vocês forem contrários a mim, saibam, vocês vão perder a terra. E eu vou me levantar contra vocês. Por quê? Porque vocês escolheram ir contra mim. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esse ato repugnante. Agiu pior do que os amorreus, que o antecederam. E também levou a Judá a pecar com ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Olha, Deus vai trazer algo tão terrível contra Israel. Deus vai trazer algo tão terrível contra Judá, que quem ouvir, o ouvido vai ficar zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir. Misericórdia. Deus vai medir Jerusalém. Estenderei sobre Jerusalém um fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo, usado contra a família de Acabe. Misericórdia. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, levando e virando de cabeça para baixo. Misericórdia. Abandonarei o remanescente da minha herança. Misericórdia. E o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários. Olha que coisa terrível. Olha, o saque vai vir, a destruição vai vir, a maldade vai vir. Olha, a repentina destruição da parte de Deus vai vir. Pois fizeram que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Vocês foram contrários a mim. Vocês foram contrários à minha presença. Vocês foram contrários a mim. Por causa disso, a repentina destruição vai chegar. E olha, a repentina destruição está chegando. A repentina destruição está chegando por quê? Porque o povo escolheu agir contrário a Deus.
Porque o povo escolheu agir contrário à lei do Senhor. Porque o povo escolheu viver outro caminho distante de Deus. Olha, Deus deixa claro, se você andar no meu caminho, sua vida vai em paz. Mas se você se desviar, o mal vai pegar. Tudo de ruim vai chegar. Por quê? Porque você escolheu andar distante da minha aliança. Deus é justo. E justamente por Deus ser justo, ele deixa claro, se você não andar conforme a minha aliança, você vai pagar. Porque o fruto do pecado é a morte. Não peque. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos do rei Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesumelete, filha de Arus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado e inclinado diante deles. Abandonou o Senhor, abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Você vê, olha, há uma ligação direta em não andar no caminho de Deus e literalmente ser morto. Há uma ligação direta em não andar no caminho do Senhor e literalmente cair na sepultura. Você quer morrer? É só você não andar no caminho de Deus. Mas você quer viver? Ande no caminho do Senhor. Cumpra a promessa de Deus. Cumpra a lei do Senhor. E Deus vai mudar seu caráter. Deus vai mudar seu coração. Deus vai mudar o seu íntimo. Deus vai mudar quem você é. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon. E seu filho Josias proclamou rei, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritas no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. O livro da lei é encontrado. Esse capítulo é muito lindo. O livro da lei é encontrado. A Bíblia foi encontrada. A palavra de Deus foi encontrada. A Bíblia do Senhor, a lei do Senhor foi encontrada. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gediba, filha de Adaías. Ela era de Bozacate. Ele fez o que o Senhor aprova. Você vê, finalmente, graças a Deus, ele fez o que o Senhor aprova. Olha que coisa linda. Andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filha de Azalias, e o neto Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-os ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Lembra da reforma do templo? Lembra que o templo já tinha ali sido, uma grande parte dele tinha sido tirado, o ouro, para poder pagar ali, fazer acordos com outros reinos? Então, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. E aí você vê, olha, os trabalhadores estavam agindo com honestidade. É o que Deus quer de nós, é o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Hajamos com honestidade. Se tem uma coisa que Deus gosta, é honestidade. Se tem uma coisa que Deus busca, é honestidade. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é honestidade. Seja honesto. Aquilo que foi confiado a você, faça. Nem mais nem menos,
faça o que foi confiado. Se teve uma diferença, se teve algo diferente, fale. Aconteceu isso diferente. Assim foi a mais, assim foi a menos, não importa. Mas olha, deixe claro. Por quê? Porque Deus se alegra com honestidade. Então seja honesto. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: opa, que coisa linda! O sumo sacerdote encontrou algo e disse ao secretário: encontrei o livro da lei do Senhor. Olha que coisa linda. Encontrei o livro da lei do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, as palavras do livro da lei, que coisa linda. As palavras do livro da lei, as palavras da aliança, as palavras da Bíblia, as palavras que estamos lendo aqui agora. Assim que o rei ouviu, rasgou suas vestes e deu ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filha de Safã, e Aquibor, filho de Macaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real, Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Olha, aqui o rei viu que tanto ele quanto o povo, todos estavam distantes de Deus. Todos estavam contrários à lei do Senhor. Todos estavam trabalhando contra Deus. Por isso que eles estavam vivendo essa vida ruim. Por isso que eles estavam vivendo essa vida contrária. Por isso que eles estavam vivendo essa vida má. Olha, Deus deixou claro: se vocês obedecerem a minha lei fielmente, eu garanto que até os seus inimigos vão ser os seus amigos. Eu garanto que até os seus inimigos vão querer fazer negócio com vocês e vai ser uma bênção. Por quê? Porque eu estou no negócio. Mas se vocês esquecerem de mim, mas se vocês me abandonarem, mas se vocês se virarem contra mim, sabe o que vai acontecer com vocês? Tudo de ruim vai acontecer com vocês. E olha o que eles estavam vivendo. Justamente o contexto é esse. Tudo de ruim estava acontecendo com eles. O sacerdote Hilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com o profeta Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, e tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Por que me abandonaram? Por que me abandonaram? Olha, Deus, ele é bom. Ele não fala assim: eu vou fazer assim porque eu quero, não. Ele fala assim: eu vou fazer assim porque vocês fizeram assado. Deus não precisava dar porquê. Deus não precisava falar o porquê. Deus não precisava em momento nenhum dar o porquê. Não. Mas Deus dá o porquê para justamente nós vermos que Ele é bom. Para justamente nós vermos que Ele é perfeito. Para justamente nós vermos que Ele faz tudo certo. Que tudo que Ele faz é justo. Que o seu caminho é justo. Que o seu caminho é perfeito. Olha, eu estou trazendo isso. Esse mal contra vocês. Porque vocês me abandonaram. E queimaram incenso a outros deuses. Provocando a minha ira. Por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Olha, porque o rei se humilhou,
Porque o rei se derramou. Porque o rei pediu perdão a Deus. Porque o rei, olha, se curvou no chão e falou: Deus, o Senhor é tudo, eu nada sou. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa que nós fomos maus a ti. Perdoa que os nossos antepassados foram maus a ti. Perdoa que a nossa geração é mal a ti. Porque você se humilhou e pediu perdão. Eu os ouvi, declara o Senhor. Eu os ouvi, declara a Deus. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados. E você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. E aí você vê. Olha, se você descobriu que você errou, se você descobriu que você pecou, se você descobriu que você falhou, se humilhe perante Deus. Peça perdão a Deus o mais rápido possível. Por quê? Porque Deus vai te ouvir e vai te perdoar. Quanto mais rápido você pedir perdão a Deus no nome de Jesus, melhor é para você. 2 Reis capítulo 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Que coisa linda! O rei chegou e leu a aliança para todos, para que todos pudessem ouvir. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, a lei que o Senhor nos deu. Olha, o rei foi lá, para todos, leu em alta voz, para que todos pudessem ouvir a lei do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma e de todos os seus mantimentos, aos seus preceitos e aos seus decretos. Que coisa linda! Que coisa linda! Olha que coisa linda! Nós estamos vendo aqui uma nação corrupta, uma nação adúltera, uma nação má, uma nação que se esqueceu de Deus, uma nação que se virou contra Deus. Mas nós estamos aqui vendo a renovação. Nós estamos vendo aqui o filho pródigo voltando para casa. E o pai está lá todo bonito, arrumado. E quando vê de longe aquele filho, vai lá e vai correndo ao encontro do filho. E pega aquele filho e abraça e beija. Filho, eu te amo. O filho, pai, eu não mereço nem ser chamado de teu filho. Eu não mereço nem que o Senhor fale comigo. Quem dirá ser chamado de filho? O pai, filho, eu te amo. Tome aqui meu anel. Você é meu filho, eu te amo. Tome aqui minha sandália. Tu é meu filho, eu te amo, Pois o pai vai lá e põe um anel no dedo, tira a sandália e dá de beber, dá de comer e fala: meu filho, você é meu filho, e hoje você estava morto, mas hoje você ressuscitou. É exatamente esse o sentimento que Deus tem com Israel. Israel estava distante, Israel estava longe, Israel estava abandonada, mas agora a presença de Deus volta. Por quê? Porque o povo escolheu buscar a Deus. E olha, o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, a obedecer de todo o coração e de toda a sua alma os seus mandamentos, e os seus preceitos e os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Olha, a aliança, ela deixa clara. Se o povo se desviar, infelizmente vai ter que pagar. Mas olha, se o povo se desviar, mas se o povo pedir a Deus misericórdia, Deus vai conceder. Deus vai voltar. Deus vai, habitar no meio do povo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, que nos ama de perto, não de longe. Olha, Deus é um Deus que se preocupa conosco, não de longe, mas de perto. E o que Deus quer de nós é que a gente fale: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas me perdoe em nome de Jesus.
Essa é a renovação que nós temos que fazer todo dia. Eu tenho que fazer essa renovação todo dia. Você tem que fazer essa renovação todo dia. Porque nós somos falhos. Porque nós erramos. Porque pecar faz parte da nossa natureza, infelizmente. Mas todas as vezes que a gente pede perdão a Deus e busca Ele com sinceridade, já era. Nenhuma condenação há. Dali para frente, continuamos a aliança de Cristo em nossa vida. Versículo 4. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas da porta, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, e Azerá e todos os seus exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelo rei de Judá, para queimarem incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar os postes sagrados do templo do Senhor para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, para serem queimados e reduzidos a cinza, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe os sacerdotes da cidade de Judá e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que ficava à esquina da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto aos sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-la para sacrificar seu filho ou sua filha Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou-os em entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam no leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o alto de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou os santuários e os reduziu a pó, queimando também os postes sagrados. Quando Josias olhou em volta, viu os túmulos que havia na encosta da colina. Mandou retirar os ossos do túmulo e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. Lembra lá atrás que Deus tinha mandado um homem para poder falar, olha, os altares vão ser profanados, esses altares que vocês fizeram vão ser profanados e vão ser destruídos e vão ser quebrados? Então, aqui está acontecendo. Deus falou e Deus cumpre. Deus não é homem que fala sentado e em pé não cumpre. Pelo contrário, Deus fala sentado e garante em pé. Deus fala em pé e garante sentado. Deus não é homem, Deus é justo. Deus fala e cumpre. O rei perguntou, que momento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram, é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá, e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Você vê, que momento é esse? Momento de renovação, momento de aliança, momento do povo rasgar suas vestes, momento do povo voltar para Deus. Então ele disse, deixe-nos em paz, ninguém toque nos seus ossos. Lembra que os ossos do homem de Deus estavam lá guardados? Então, deixe lá. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria.
Por quê? Porque era um homem de Deus. Não profane esses altares. Não profane esses ossos deles. Não profane o local onde eles foram enterrados. Deixa aí, porque são homens de Deus. Como havia feito em Betel. Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem ao povo: celebrem a Páscoa ao Senhor. Que coisa linda, meu Deus! Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Lembra que Deus falou? Olha, celebrem a Páscoa. Celebrem a Páscoa do Senhor, conforme está escrito no livro. Celebrem a Páscoa que é de Deus. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e todos os reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Você vê, foi a Páscoa, foi a celebração, foi a festa. Foi a festa do Senhor. Foi a celebração que Deus se alegrou. Por quê? Porque é renovação de aliança. Aqui o povo voltou a Deus. Aqui o povo se humilhou a Deus. Aqui o povo buscou a Deus de coração, de alma, de espírito, com toda a sua força. Mas no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Que coisa linda. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, e os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei, escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Você vê, Josias estava buscando seguir a lei. Josias estava buscando integridade. Josias estava buscando estar certo com Deus. Que coisa linda. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Que coisa linda! Nem antes, nem depois, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, de acordo com a lei de Moisés. É isso que Deus quer de nós. Deus quer você com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Deus quer você de forma íntegra. Deus quer você de forma completa. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo que Manassés fizera para provocar sua ira. Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirarei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi. E este templo do qual eu lhe disse, ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritas no registro histórico do rei Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-los, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Meguido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Meguido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeocás, filho de Josias, ungiu e proclamou rei em lugar de seu pai. O reinado de Judá. O reinado de Jeocás, rei de Judá. No caso, filho de Josias. Jeocás tinha 33 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amulta, filha de Jeremias. Esse Jeremias aqui não era o profeta não, viu? Esse Jeremias aqui era outro homem. Ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. E aí você vê, o pai foi uma bênção, o pai foi um homem de Deus, o pai foi íntegro a Deus, mas o filho fez o oposto. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim.
mas levou Jeocás consigo para o Egito, onde ele morreu. Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Joaquim impôs tributo ao povo. Cobrava prata e ouro de cada um conforme as suas posses. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. E aí você vê, infelizmente, ao invés de seguir o exemplo do seu, né, dos seus predecessores, né, dos seus antecessores, não, pelo menos o seu antecessor bom, que o caso aqui era Josias. Não, ele quis fazer e de mal a pior. Infelizmente, essa é a natureza humana. Infelizmente, esse é o pecado humano. Infelizmente, o mal faz parte da natureza humana. Mas o Senhor muda essa natureza. O Senhor muda esse coração. O Senhor muda esse nosso espírito mal. Peçamos ao Senhor para ser mudado por Ele. Peçamos ao Senhor para sermos diferentes. Peçamos ao Senhor para fazermos diferente. Por quê? Porque Ele pode tudo. E Ele quer que peçamos isso. Deus falou, olha, eu quero colocar um coração em vocês, um coração, não um coração de carne, mas um coração, tirar esse coração de pedra, mas colocar um coração, tirar esse coração de pedra, mas colocar um coração de carne. Um coração amável, um coração que me ama, um coração que me busca, um coração que me honra. É isso que Deus quer de nós. E para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, hoje foi o nosso dia 84, graças a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã de 85, em nome de Jesus, você receber a notificação e estarmos juntos aqui. Escreve aqui honra, H-O-N-R-A, honra, que eu vou saber que você chegou até o final, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Deus abençoe mais uma vez você e sua família em nome de Jesus. Escreve aqui honra para eu saber que você chegou até o final, em nome de Jesus. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus não é sobre mim, é sobre você até chegar na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja instrumento de Deus também, para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 85, em nome de Cristo Jesus. Amém.